Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, tô aqui, gente, hoje de pé, acordada, para mais uma das nossas manhãs de conexões, né? Oi, Nívia! Oi, gente, vamos entrar aí, sejam bem-vindos. A gente vai terminar hoje o nosso estudo sobre prioridade de estilo de vida, certo? Gisele, vamos entrar aí, o pessoal tá entrando na live. Vou deixar vocês, dar um tempinho aí pra vocês entrarem e a gente começar, tá? Essa noite, Davizinho acordou de novo. Quem viu meus stories ontem, viu porque eu não fiz live ontem. Mas essa noite ele voltou a dormir, pelo menos não ficou das 2 até as 5:30 acordado, né? E essa noite o pai acordou, então o pai ajudou a mamãe aqui. Porque tem dias que o pai nem vê a cria acordar. E aí essa noite o pai viu, então essa noite o pai levantou, foi lá, ficou com ele no quarto, aí uma vez fui eu, outra vez foi o pai, isso já ajuda, né, gente? Já dá um descansinho aqui. E vamos lá, seguindo firmes e fortes, né? Bom dia, lá, Magras entrando também. Magra se for a Fer, gente, minha amiga Fer tá grávida de novo. Fer, como que você tá? Tá melhor aí a gestação? Mariana entrando. Gente, bom dia. Vamos lá. Então, a gente está estudando essa semana sobre personalidade, certo? O que afeta a personalidade das crianças e a nossa, porque são estilos de prioridade de vida, certo? Então, a forma como a gente entende o mundo onde a gente vive, o ambiente onde a gente vive, dentro da nossa casa, quando a gente é criança, interfere na nossa personalidade, de como a gente vai reagir. Ai, quebrou minha lapiseira. De como a gente vai reagir, certo? E isso torna a gente num estilo de conforto, ou de controle, ou de satisfação, ou de superioridade. Então, na semana toda a gente viu conforto, controle, satisfação, e hoje é o dia da superioridade, que é um dos estilos, né? Um dos estilos de prioridades de vida. E é muito legal esse aqui. Eu acredito que tenham bastantes pais que irão se identificar, tá? Superioridade é um estilo que tem a ver também com pais que têm uma tendência a serem mais autoritários. A gente viu que conforto e satisfação são de pais que têm a tendência de serem permissivos. E o controle e a superioridade para pais que têm a tendência de serem autoritários, tá? Isso são características da nossa personalidade. O que a gente tem que fazer é entender que a gente é assim e buscar o equilíbrio e flexibilizar, certo? Bom dia, gente. Bom dia. Vão entrando aí. Não comecei ainda, tô esperando vocês. Seguinte, vamos começar então? Para quem não viu essa live, tá? Não sei se tá todo mundo que tá aqui acompanhou a semana toda. Para quem não viu, os vídeos já estão no YouTube. Só digitar lá Gabi Arruda Coach, clicar lá em playlist. Tem uma playlist das nossas manhãs de conexões e lá tem os vídeos, tá? Tá como série Disciplina Positiva, prioridade de estilo de vida. Aí tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e hoje eu vou subir a parte 6. Certo? Aí vocês assistam lá porque é bem legal a gente entender isso. Então vamos lá. Jane Nelson. Para quem não viu também, a gente tá lendo esse livro aqui. Trechinhos, certo? Então, em superioridade, Jane Nelson começa assim. Pais e professores que priorizam a superioridade como estilo de vida podem ser muito bons em modelar sucesso e realização. Eles muitas vezes são capazes de avaliar e encorajar a qualidade e parecem ter um talento especial para motivar a excelência. Tá vendo? Então, tem pontos muito positivos, pais que têm esse estilo de prioridade de vida, certo? Os seus filhos, no entanto, às vezes, veem isso como exigência de perfeição e sentem inadequados para atender às altas expectativas de seus pais ou professores. O que a gente tem que entender com isso? Pais que têm esse estilo de superioridade, eles buscam a excelência, certo? Então, tudo tem que ser perfeito. O estilo do controle, eles buscam estar tudo no controle deles. As coisas têm que ser do jeito que eles planejaram, não necessariamente serem os melhores,
mas precisa estar dentro daquilo que eles planejaram. Os pais que buscam superioridade, eles têm a necessidade de serem os melhores em tudo e exigem isso dos filhos, tá? Então, um exemplo, para ficar mais didático, pais que não gostam de ver nota baixa em boletim, né? Então, lá o filho tá com 5 notas azuis, tudo 95, 90 e uma nota 75, por exemplo. Tem pai que já implica com essa nota 75, porque o filho tem que ser perfeito em tudo, certo? Aí o filho vai participar de um campeonato de vôlei, de futebol, de natação, mas ele não é tão bom na natação quanto ele é no vôlei. O pai já exige que ele melhore isso, entendeu? Por quê? Porque o pai tem essa necessidade de superioridade, de se destacar em todas as coisas, e exige isso também do filho. Davizinho já acordou de novo. Gente, vou ter que pedir pra vocês esperarem um pouquinho pra gente continuar, certo? Senão ele vai chorar. Pronto, falei pra ele deitar lá no sofá e dormir um pouquinho, tá? Ele tá nesses picos. Daí ele acorda e dorme no sofá, enfim. Uma fase, né, gente? Temos que ter paciência. Mas, enfim, os pais desse estilo, eles focam nessa perfeição, tá? Então, o filho tem que ser bom em tudo. Tudo que ele fizer, ele tem que tirar nota boa. Se ele for participar de algum campeonato, ele tem que ganhar. Se ele não ganhar em primeiro, pelo menos ele tem que se destacar. Ele tem que ser o mais educado, ele tem que ser o mais gentil, ele tem que falar oi pra todo mundo, ele tem que falar bom dia pra todo mundo, ele tem que beijar e abraçar todo mundo, enfim. Ele tem que ser o melhor de todos, buscar a perfeição. E os pais nem se dão conta que fazem isso, certo? Eles vão agindo e nem se dão conta que isso acontece. E a Jane Nelson continua assim. As habilidades da disciplina positiva podem ajudar esses adultos a controlar sua tendência de esperar demais de seus filhos. A superioridade excessiva frequentemente inspira sentimentos de inadequação em vez do desejo de realização que esses adultos querem inspirar. Vou ler de novo. A superioridade excessiva, tá? Frequentemente inspira sentimentos de inadequação na criança. Em vez do desejo de realização que esses adultos querem inspirar. Como os pais cobram demais de seus filhos, e muitas vezes cobram enquanto eles ainda são pequenos, e eles não conseguem atender todas as expectativas dos seus pais, isso gera um sentimento de inadequação da criança. Ou seja, eu não sou capaz, eu desisto de mim e eu quero que você também desista. E os pais querem que a criança se sinta realizada. Entendem que isso não é possível, não, eles não conseguem isso. E o que gera na criança é esse sentimento de inadequação. Eu não sou capaz, desisto de mim, espero que você também desista. E ela continua aqui. Os adultos que priorizam a superioridade serão mais eficazes se fizerem um esforço para abrir mão da necessidade de que as coisas sejam certas e melhores, de acordo com seus próprios padrões, é claro. E praticar a habilidade de entrar no mundo de seus filhos para descobrir o que é importante para eles, lembrando-se que há mais de uma maneira certa de fazer as coisas e certificando de que a mensagem de amor incondicional fique clara. Por quê? Pais desse estilo, normalmente, esquecem de demonstrar o amor incondicional, porque é tão exigente, cobra tanto, e tá cobrando porque ama, certo? Tá exigindo porque ama. Tá fazendo tudo isso porque quer que o filho seja melhor, porque não quer que o filho sofra quando crescer. Ama. Mas entende que essa exigência e essa cobrança toda a criança não entende como amor? A criança não entende como um amor incondicional? Então, não funciona no sentido de autoestima, né? De crenças de identidade, de capacidade, né? De senso de autovalorização. Não funciona, porque a criança sempre vai se sentir ridicularizada, menosprezada, inferior. Certo? Continua assim.
Eles também podem aprender a modelar e ensinar que os erros são oportunidades maravilhosas para aprender. E também a ouvir e aceitar ideias dos filhos para resolver problemas, que deve ser muito difícil para pais assim, né? Ouvir o filho? Como assim ouvir o filho, né? Às vezes, os adultos que priorizam a superioridade estão tão focados no objetivo final que perdem completamente a alegria do processo. Gente, aqui depois ela dá, quem tem um livro e quiser ler, ela dá um exemplo, né, de um pai. Eu vou até ler um trechinho para vocês entenderem melhor, mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Todo aprendizado ele tem um processo, né? O meu filho aprender a escrever, ele tem um processo. O meu filho aprender a jogar bola, ele tem um processo. O meu filho aprender a ter autodisciplina, cooperação, responsabilidade, tudo tem um processo. Eu preciso fazer com que a criança entenda esse processo e use o cérebro dela racional, que ainda está em formação, para entender o lado emocional dela e ela conquistar todas essas coisas durante e entre esse processo, né? Pais com estilo de superioridade não respeitam esse processo, porque para eles o perfeccionismo, a exigência é tão grande, porque também foi exigido deles lá atrás, lá na infância, foi cobrado dessa criança esse estilo, esse perfeccionismo. Ou se não foi cobrado, foi mostrado, exemplificado nas ações de pais e mães, e essa criança tomou isso como modelagem, como modelo, e aplicou na vida dela quanto adulto e quanto pai, né? E é tão alto essa exigência que o processo do aprendizado se torna chato, perde a alegria, certo? Então, vamos supor, meu filho vai dançar quadrilha, certo? Aí o pai, gente, isso acontece direto, tá? E eu vejo isso. Eu tenho 2 filhos, né? Então, eu percebo isso. Os pais que têm esse estilo de superioridade, outros também que têm estilo de controle também podem fazer isso. Eles querem que os filhos se vistam a caráter, certo? Então, meninos têm que pintar, menininha tem que fazer bolinha, tem que colocar trança, os menininhos têm que vestir roupa caipira, certo? Isso é o que eles idealizam ali na mente deles. E eles querem que os filhos saiam perfeitos. Afinal, a mãe comprou o vestido, planejou, mandou a costureira fazer, ou foi lá, bordou a calça do filho, comprou o suspensório, tudo bonitinho. Aí chega no dia, a criança não quer se trocar. A criança não quer colocar aquela roupa que a criança acha horrorosa, porque na cabecinha deles não entendem que isso é folclore, ou não entendem que é cultural do país. Eles não entendem isso. A criança não quer pintar, porque ela não se acha legal daquele jeito, não quer fazer a bolinha, a menina, não quer fazer a trancinha. E aí, o processo que era para ser alegre, para a criança dançar quadrilha, que era para ser um momento de diversão, de descontração, de alegria, se torna estressante. Porque esses pais vão brigar com essa criança. Não, você vai sim pintar o rosto. Não, você vai sim colocar a roupa que eu escolhi para você. Entende? E por que os pais fazem isso? Porque eles buscam inconscientemente a perfeição, certo? Não, como assim meu filho não vai? Ele vai sim, é festa junina, é quadrilha, todo mundo vai. Vai só o meu filho de qualquer jeito? Vai só o meu filho com roupa de futebol? Vai só minha filha de calça jeans e blusinha? Não, eles têm que ser perfeitos, afinal eu quero tirar foto, quero mostrar. A festa junina, no caso do exemplo que eu tô dando aqui, é para ser a alegria para a criança, é para criar memória na mente da criança, certo? E, consequentemente, uma memória para a família. Se eu torno naquele evento um momento ruim, desagradável, estressante, de briga, deixa de ser uma memória positiva, passa a ser uma memória negativa. Consequentemente, eu crio uma desconexão entre pais e filhos. Meu filho pode crescer odiando festa junina. Gente, só um exemplo, tá? Odiando festa junina, tendo raiva da mãe e do pai ou se sentindo inadequado. E a mãe vai para essa festa com raiva também. Ai, a criança não dança direito. Tem muitas crianças que ensaiam na escola, né, a dança da festa junina e chegam na hora não querem dançar. E tem pais que obrigam, que falam, você vai dançar sim, se você não dançar, você vai ficar de castigo. Se você não dançar, não vai ter aquela coisa que eu te prometi. Né? A questão da ameaça, da punição.
Porque são pais que priorizam o estilo de superioridade, ou talvez também de controle. Uma vez que eu planejei aquilo, você vai cumprir aquilo que eu planejei. Tá fazendo sentido? Mas perde a essência, gente, perde a essência. Quantas mil vezes eu já aqui uma pergunta, o que falar para a criança nesse momento? Quantas mil vezes eu já planejei festa junina para os meus filhos, e eu tenho 2, né? Mais com o Pedro, isso, da vizinha ainda tem 2 aninhos. Mas eu já costurei a calça dele. Teve anos que ele usou, que ele ficou todo feliz. O ano passado ele não quis usar. O ano passado eu separei, botei na cama, fiz aquele felicidade toda, festa junina, mostrei a minha roupa, coloquei a minha caráter também. O ano passado ele adorou, eu fui a caráter, ele foi a caráter, o pai dele foi a caráter, todo mundo foi a caráter. Esse ano, ele tá com 6 anos, ele não gostou. Ele falou, mãe, tá feio isso, eu não gostei. Eu falei bem pra ele, falei assim, olha, eu entendo, né, que essa roupa parece ser feia, mas é feia para o nosso contexto. O jeito como a gente vive, o jeito como a gente sai. A gente não sai assim, filho. Peguei umas fotos na internet de caipiras, mostrei pra ele como os caipiras se vestem e falei, a festa em que a gente vai estar todo mundo assim, mostrei as fotos. Porque é uma festa a caráter. Então, se você colocar essa roupa aqui pra gente ir pro shopping, você vai ser o ridículo do shopping, certo? Mas pra ir pra uma festa junina, você vai estar igual a todo mundo. E vai ser legal, vai ser bacana. Mas, filho, se você não quiser ir, tudo bem. Escolha a roupa que você queira ir. Mas depois vai chegar na festa, não fique com vontade de estar caracterizado como os teus amigos, certo? Porque daí já foi a chance, a roupa ficou em casa. É uma ótima oportunidade da gente ensinar sobre consequências. Eu já fiz uma live sobre consequências. Quem não assistiu, corre lá no YouTube. Então, a gente também ensina sobre consequências. Porque eu poderia muito bem levar a roupa de festa junina pra lá, certo? Mas meu filho ia aprender alguma coisa com isso? Os pais não gostam que os filhos sofram as consequências, ficam com dó. Mas as consequências das escolhas das crianças é um aprendizado excelente para elas, tá? Então, permitam. E eu falei isso, ele falou, não, mãe, mas eu não quero, eu vou só com a calça e uma camiseta. Eu falei, tudo bem. Daí ele foi só com a calça e a camiseta. Chegou lá, tava todo mundo a caráter. Ele olhou pra mim com aquela carinha, mas ele já entende sobre consequência, ele já sabe sobre isso, ele curtiu a festa numa boa. Mas ele percebeu lá que se ele tivesse ido, não seria tão feio, porque afinal tava todo mundo daquele jeito, certo? Então, é um jeito da gente ensinar as crianças. Adiantar se obrigar. O meu filho, ele nunca quis que eu pintasse ele. Nunca deixou eu pintar aqui, fazer sobrancelha, unicelha, enfim. Nunca. E tudo bem. É pra ser divertido pra ele. Se eu criar aquele clima chato, deixa de ser divertido pra ele. Passa a ser estressante. Ai, tem festa junina. Sabe assim? Então, tem que se tornar... o processo tem que ser alegre. E aqui ela fala isso, né? O objetivo final... Pensando no objetivo final, os pais perdem completamente a alegria do processo, né? E a alegria do processo faz toda a diferença, gente. Então, a gente tem que focar nisso, certo? Parar de pensar no perfeccionismo, parar de querer usar aquilo que a gente idealizou e viver o mundo da criança. A ideia aqui é a gente entrar sobre a perspectiva dessa criança e entender o que ela está entendendo. Tentar imaginar o que ela está sentindo, certo? Daí tem um exemplo que ela traz aqui que eu vou ler para vocês para ficar didático. A prioridade do estilo de vida do Sr. Lindoll é a superioridade. Ele costumava dizer aos filhos sobre todas as suas maravilhosas realizações, bem como o que esperava deles. Ele acreditava que isso iria inspirá-los e motivá-los a seguir seus passos, e investiu muito de sua autoestima na expectativa de que eles iriam ultrapassá-lo. Tá vendo? Ele já tinha uma exigência alta com ele mesmo e ele investia isso nos seus filhos, esperando que eles, né, ultrapassassem as expectativas dele, fossem melhor que ele. Além disso, ele era viciado em trabalho e muitas vezes negligenciava a família para que pudesse oferecer o melhor para eles. Então, aqueles pais que trabalham demais, não, quero dar o melhor para o meu filho, mas negligencia a própria família, né? Então, eu tô me dedicando, lembrem, tá? Focado no processo final, no resultado final. Mas o processo, até chegar no final, para ele, perde a alegria, né? Mas os pais, com esse estilo de prioridade, não se dão conta disso. Ele não sabia que o que as crianças mais desejavam era passar tempo com ele.
A personalidade de superioridade desse pai era, na verdade, contrária ao objetivo de ajudar seus filhos a alcançar a excelência, certo? Um deles, olha só o que aconteceu. Lembra que eu fiz um post esses dias que o resultado aparece na adolescência e na fase adulta? Então, olha só. Um deles tornou-se um encrenqueiro na escola. Se ele não podia ser o melhor dos melhores e atingir altas expectativas do pai, ele poderia pelo menos ser o melhor dos piores. Olha o que acontece na mente da criança. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se eu não conseguir atingir as expectativas do meu pai, de ser o melhor dos melhores, então eu vou ser o melhor do pior. Eu preciso ser melhor em alguma coisa. Se eu não consigo ser melhor aqui em cima, eu vou ser o melhor aqui embaixo, certo? Essa criança também havia desenvolvido um estilo de vida de superioridade, mas estava exercendo em oposição ao pai, ou seja, rebelando o comportamento do pai. Desconexão total. Seu outro filho tornou-se um perfeccionista que não conseguia aceitar o fracasso e não conseguia relaxar e desfrutar de suas realizações, mesmo quando ganhava, porque estava constantemente com medo do constrangimento e da humilhação do fracasso. Então, um filho se rebelou, né, e partiu para o outro lado, e o outro filho criou uma expectativa tão grande, um perfeccionismo tão grande, que ele morria de medo da humilhação e do fracasso. Isso pode ocasionar várias coisas no sentido de empreendedorismo, né? A criança, o adulto, o adolescente, ele pode não querer mais se arriscar, ousar, porque ele tem medo do não, ele tem medo da frustração, né? Já que eu sou bom nisso, eu vou continuar só nisso. E se eu me arriscar ali e perder? Eu perco o troféu, certo? Gente, então isso são só dois exemplos aqui que ela cita no livro de 2 filhos, né? De pai com superioridade. O objetivo do pai é que os filhos se tornassem os melhores. E o que aconteceu? Se tornou pior. O melhor dos piores e o outro extremamente perfeccionista. Imagina a exigência, a cobrança desse adulto, desse adolescente nele mesmo, a vida dessa criança como que não foi e desse adolescente como não tá sendo, certo? Mas tudo tem jeito, dá pra resolver, né? E como que a gente resolve isso? Pais que têm esse estilo de superioridade, né? De vida. A gente precisa primeiro entender que erro é oportunidade de aprendizagem, certo? Então eu preciso focar nos meus erros muitas vezes e dizer para o meu filho o que eu aprendi com isso. Ah, hoje eu errei, para o meu filho também, né? Hoje eu errei nisso e eu aprendi com o meu erro isso. Então eu vou ensinando para essa criança, se ela já for mais velha, vamos supor que, minha Gabi, eu sou assim, mas o meu filho já está com 7, 8 anos, o que eu faço? Façam reuniões de família. Permita que seu filho participe das decisões da casa, aceite as decisões dele, porque pais com esse estilo normalmente não perguntam nada, são eles que escolhem tudo, são eles que determinam tudo, porque eles querem o que é perfeito. E a criança, ainda no processo de aprendizagem, não vai ter uma ideia perfeita. E aí o pai, sabendo que essa ideia não é tão perfeita, escolhe por ele mesmo, porque o que ele quer é a perfeição. O que ele quer é que o filho seja o melhor. E aí eu proíbo o meu filho de passar pelo processo, de criar, de exigir, de usar a mente, certo? Então, pais, permitam que seus filhos deem sugestões e escolhas, resolvam seus problemas sozinhos, orientem, acatem, falem menos e ouçam mais, certo? Deixem seus filhos opinarem, aceitem a opinião deles. Se a opinião deles não for a melhor, o que vocês podem tirar de proveito disso? O que vocês podem ensinar para os seus filhos em relação a isso? Erro é uma ótima oportunidade de aprendizado, certo? Isso é um lema dos pais de superioridade, que errar é aprendizagem, certo? Reuniões de família para que eles entendam isso e a conexão do amor incondicional, ou seja, filho, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te apoiar, tudo bem se não der certo, tudo bem se a gente não conseguir, tudo bem se você não conseguir, eu te amo de qualquer jeito, eu te amo se você acerta, eu te amo se você erra. Gente, quando os filhos erram, a gente não deixa de amar os filhos, a gente deixa de amar a atitude que eles tiveram. Certo? Isso tem que ficar bem claro para a criança. Não é que eu não gosto de você, eu não gosto do que você está fazendo. Certo? E muitas vezes a gente demonstra que não gosta da criança. Então a criança precisa entender isso. Então, às vezes o Pedro se comporta mal, eu falo para ele, filho, essa atitude que você está fazendo não é legal. Eu amo você quando você erra e quando você acerta. Mas quando você está cometendo essa atitude, a mamãe não fica feliz, eu fico chateada com isso. Tá? Pela sua atitude. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que você vai resolver isso? Uma vez que você é isso. E trago todos os pontos positivos dele.
Reforça os pontos positivos. Então, se você é tudo isso, você é capaz de resolver esse problema. Como que você vai resolver? Se você precisar de mim, você me chama. Tô aqui para te ajudar. Mas você é capaz de resolver isso sozinho. Claro, eu jogo na mão dele porque o Pedro já passa pelo processo de resolução de problemas dele desde que ele tem 3 aninhos, certo? Então, ele já está acostumado com esse linguajar. Crianças que não estão acostumadas, você vai precisar ajudar, certo? Alessandra colocou aqui: devemos nos colocar no lugar do outro e não esperar que o outro faça exatamente o que nós faríamos. O indivíduo é único. Exatamente, tá? Entender que as crianças são diferentes da gente. Lembrando que, tá? Aqui no começo do livro eu li: pais que têm esse estilo de superioridade, olha aqui, eles são muito bons em modelar sucesso e realização. Eles muitas vezes são capazes de avaliar e encorajar a qualidade e parecem ter um talento especial para motivar a excelência. Então, eu não tenho que guardar dentro da caixa isso em mim e não aplicar no meu filho. Afinal, eu tenho um talento para motivar a excelência. Entendem que o que eu preciso fazer é trazer um equilíbrio de como eu vou motivar essa excelência. Se eu tenho esse talento e eu posso fazer isso com meu filho para que ele se sinta bem e se realize em várias ações da vida dele, eu tenho que usar essa característica minha. Mas é a quantidade e a intensidade que eu vou aplicar isso na vida do meu filho. Tá fazendo sentido? Tô sendo clara para vocês? Me falem se vocês não entenderem. Tá? Se eu conseguir aplicar isso com equilíbrio, eu vou resgatar muita coisa boa da minha criança, certo? Mas se eu não conseguir, se eu usar isso o tempo todo pensando só em mim, eu vou fazer o que o pai do senhor Lindoll aqui fez com os 2 filhos dele. Entende? Então eu preciso ter a sabedoria para lidar com isso, para não ter 2 filhos dessa forma aqui, como eu trouxe no exemplo para vocês, certo? Karina, a partir de qual idade podemos iniciar esse processo da criança tomar as próprias escolhas e decisões? Karina, desde pequenininho, tá? Davi tem 2 anos, eu uso essa linguagem com ele desde 1 ano e 10 meses. Ele tá com 2 anos e 6 meses agora. Entendem que é um processo de usar a comunicação, que nem sempre eles vão achar a resposta para o problema, porque ainda não tem maturidade para isso, mas já estão acostumados com a pergunta, e essa pergunta já vai trazendo uma reflexão no cérebro deles para buscar uma resposta. Então, eu posso usar isso desde bem pequenininho, 1 ano e meio eu já posso começar a usar essa linguagem. Certo? Porque daí vai sendo muito mais fácil para eles entenderem. E conforme o cérebro deles vai amadurecendo, eles vão trazendo as respostas para vocês depois. Certo? Quando a criança ainda não consegue resolver o problema sozinha, por onde começar a ajudá-la? A criança não vai conseguir resolver o problema, gente, porque o cérebro dela ainda não acostumou a fazer isso aqui, que é a integração cérebro racional e emocional. Então, quando vocês pedirem para ela resolver, ela não sei. Crianças que não são acostumadas a pensar, vai responder não sei. Se seu filho responder não sei para você, porque ele não está acostumado a pensar, estimulem eles a pensarem, certo? E aí, o que você faz? Dê sugestões. Não fale o que ele precisa fazer. Dê várias sugestões e deixe que ele escolha a melhor. Ah, Gabi, mas se ele escolher uma que não é melhor, deixa ele sofrer a consequência disso, tirar as próprias conclusões, é assim que ele vai aprender, certo? Se fiz errado agindo com muito controle, como agir diferente? Como mudar esse quadro? Primeiro, você precisa entender a sua necessidade. Parar de olhar para as suas necessidades e olhar para a necessidade da sua criança, certo? Então, assim, eu tenho a necessidade de ter tudo no meu controle, mas precisa? Vou te dar um exemplo. A casa precisa estar sempre arrumada. Para mim é uma necessidade. Quando eu vejo brinquedos jogados pela casa, para pais que são assim, certo? Vejo brinquedos jogados pela casa, Gabi, eu fico louca, eu fico alucinada, perco a paciência, casa bagunçada, brinquedo na casa, roupa pelo chão, almofada jogada para fora do sofá. E aí eu brigo com todo mundo, faço todo mundo guardar tudo. Mas as crianças estavam brincando. É a minha necessidade de controle. Eu olhei para a minha necessidade, não olhei para a necessidade da minha criança. Ah, então eu tenho que deixar a casa toda bagunçada porque eles estão brincando? Gente, é um equilíbrio, tá? Precisa mesmo estar arrumada a casa naquele momento? Não pode estar arrumada daqui meia hora? Aquela brincadeira não está criando memória no meu filho? Ele não está criando vínculo com a casa, com o ambiente, com o lar? Ele não está aprendendo alguma coisa com tudo aquilo que ele está fazendo? Então, será que precisa realmente estar tudo organizado naquela hora? E se eu esperar 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia? E se eu arrumar à tarde, deixar amanhã toda bagunçada?
Se eu mudar a perspectiva em relação à criança, entendendo que o que ela tá fazendo não é bagunça, mas é vivência, eu consigo melhorar o meu controle, porque eu tô pensando nela. Entende? Então, pais que fazem isso, se coloquem no lugar dos filhos, que assim vocês vão conseguir buscar um equilíbrio em relação a isso, certo? Se não se colocarem no lugar dos filhos, dificilmente vai conseguir. Dificilmente vai buscar o equilíbrio nas situações, né? Vai sim exigir como? Com controle, certo? Com superioridade. Combinado? Acho que não tem mais perguntas, né, gente? Bom, é isso. Então, hoje a gente termina o nosso estudo sobre os estilos de prioridade de vida, tá? Vale a pena a gente assistir, os outros quem não assistiu, né? Tiverem dúvidas, depois vocês me mandem, tá? Mas a ideia, gente, para todos os estilos. Primeiro, eu olho para dentro de mim. Me entendo. Entendo de onde veio isso. Quem trouxe isso para mim? Foi meu pai ou foi minha mãe? Por que eu sou assim hoje? Eu preciso ter a consciência, tá? Depois que eu tenho a consciência, eu só vou mudar se eu passar por um dos 3 estágios. Medo, constrangimento ou dor. A gente só muda quando a gente passa por um desses 3, certo? Como? Medo do meu filho se tornar como o filho do Sr. Lindol aqui. Medo de perder a conexão com a minha criança. Medo de estar fazendo tudo errado, vou mudar. Constrangimento, em que sentido? Vejo que meu filho já tem feito coisas erradas, está me constrangendo, estou me sentindo constrangida perante os outros, vou precisar mudar. Dor de ver o meu filho talvez infeliz, de ver o meu filho talvez incapaz, inadequado. Então, essas 3 dores, dor, medo ou constrangimento, vai fazer a gente mudar como pai e mãe. Mas primeiro eu preciso me entender a minha infância, absorver por que eu me tornei assim, olhar para a minha necessidade e depois olhar para a minha criança diferente. Qual é a necessidade da minha criança? E aí, aplicar de forma diferente aquilo que eu já tenho. Afinal, a gente viu que todos os estilos têm algo bom. O que eu preciso fazer é moldar a intensidade que eu aplico para que a minha criança se desenvolva bem. Não se desenvolva de uma forma ruim, né? Sob pressão. Afinal, as crianças são diferentes da gente na maioria das vezes. Então, eu preciso atender as necessidades dela, não só as minhas. Certo? Se eu faço isso, eu atendo a necessidade da família toda e eu crio um ambiente familiar muito mais harmônico. Combinado? Qual o tema e horário da próxima live? Tema? Ainda não sei. Aceito sugestões. Vou pensar no final de semana, vocês podem me ajudar também mandando sugestões para a próxima live de segunda-feira. Pretendo fazer 7h30, tá? 7h30 da manhã na segunda-feira. Gente, as lives são sempre entre 7h30 e 7h45. Mas eu tô tentando iniciar todo dia 7h30, porque o Davi anda acordando mais cedo, tá? Vocês viram que eles acordam no meio da live. Até queria ver com vocês. É muito chato quando isso acontece. Eu tenho que sair lá, pegar ele. Porque é vida maternidade real, né, gente? Aqui de manhã não tem ajuda de ninguém, sou só eu. E eu preciso socorrer a criança, não vou deixar ele lá. Mães me entenderão, né? Então eu paro, dou tchau pra vocês rapidinho, esperem um pouquinho, vou lá, pego ele, ponho no sofá. Mas por isso que eu tô tentando fazer mais cedo, pra ver se ele não acorda no meio da live, tá? Mas às vezes acorda. E aí, se for muito chato isso pra vocês, me falem, a gente tenta remanejar. Mas também se não der pra remanejar, é a maternidade real, né? Que muitas mães passam por isso aí e eu tenho passado também. Afinal, não quero deixar de fazer as lives só porque minha criança acorda um pouquinho mais cedo, né? É deixar de passar conteúdos pra vocês. Esse é o único horário que eu consigo fazer live. Depois é ruim, e aí eu tenho atendimento de manhã, tenho atendimento a tarde inteira. E à noite eu preciso ficar com eles. Tá certo? Ah lá, imagina, somos humanos, pode socorrer eles sim. Que bom, fico feliz, gente. Beijo grande, muito bom estar aqui com vocês. Adoro, são sempre os mesmos. Fico feliz, vocês são fiéis. Hashtag tamo junto. Qualquer dúvida, eu tô aqui, né? E aí vocês vão mandando mensagem pra mim. Tem mais mensaginha? Por mim, tudo bem. Você é mãe, está aqui disposta a nos ajudar. Com o Davi está ótimo. Obrigada, gente. E é bom relembrar que você passa pelo mesmo que todo mundo. Exatamente. Pelo mesmo que todo mundo. Inclusive de acordar cedo, para quem tem filho pequeno, de acordar no meio da madrugada, né? Mamães, um beijo grande. Quem for no workshop vai estar comigo. Vem tirar uma foto, vamos se abraçar, vamos se beijar, vamos nos acolher, certo? Quero conhecer vocês de perto. Quem for no workshop, quero conhecer vocês de perto.
Então venham falar comigo, certo? Vai ser um aprendizado maravilhoso, tenho certeza. Quem não for, por N motivos, tentem se organizar para ir nos próximos ou continuem aqui e sinta meu abraço e meu beijo também. Combinado? Ah, tem pai também. Ô, Ziel, bom dia. Não vi que tinha pai aqui hoje. Pai, um beijo e um abraço. Parabéns por estar aqui. Parabéns por estar estudando, para ser um pai melhor ainda para o seu filho, que eu já sei que você deve ser um cara extraordinário, mas está evoluindo ainda mais na sua paternidade, tá? Parabéns, gente, parabéns. E quem tá escrevendo aí, vem me dar um abraço, tirar uma foto, certo? Gente, eu aprendo muito com vocês também. Não pensem que só eu estou ensinando. Quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo de novo. Isso é maravilhoso, isso é evolução. Eu também evoluo todos os dias. Tem muita coisa que estou aprendendo e preciso aprender ainda. E a gente evolui junto, certo? Beijo! Até mais!